A parábola do festim das bodas foi contada por Jesus, está em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Nesta parábola é falado que um rei quer celebrar o casamento do seu filho e envia servos para convidarem pessoas específicas, determinadas, que se recusam e têm muitas desculpas. Então o rei manda seus servos convidarem qualquer pessoa, porque aqueles convidados previstos não quiseram ir à festa que ele estava dando. E aí ele fala para os seus servos convidarem então qualquer pessoa que encontrassem. E a sala da festa fica repleta daquela diversidade de pessoas, todos, sendo chamados, cheio de gente para aquela festa que o rei quer dar. Mas o rei entra para ver quem estava à mesa e encontra um homem sem a veste nupcial. Que é a veste nupcial? As roupas da santidade, porque esse rei é Deus. Esse rei da parábola representa Deus. A festa representa o reino de Deus ou a salvação. E o convite que é feito para a pessoa ter comunhão com Deus. Ela está na graça, ela está usufruindo, da graça que está para ela usufruir e ela poder usufruir. Ela sentir as maravilhas da graça, a salvação. Mas se essa pessoa foi convidada e ela não está de acordo com um comportamento, uma essência, um propósito, o seu ser todo controlado por Jesus, totalmente entregue, a sua alma entregue a Jesus, essa pessoa é como se ela não tivesse a veste nupcial. Ela não está vestindo as roupas da santidade. Ela não está buscando uma purificação, que é o que todo cristão deve buscar. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E estar buscando as coisas que são do alto, para se enriquecer com as riquezas do céu, desde já aqui na terra. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Por quê? Para não ficar de fora, a gente tem que ter a veste nupcial. Tem que buscar a purificação e a santidade. A santidade não é algo ultrapassado de crentes antigos. Não é algo que é dito por pessoas que são chamadas de puritanas. Não. Existe sim a pessoa primar por uma pureza espiritual. Existe sim a pessoa procurar entrar numa porta estreita. Numa porta estreita em que ela diminui ou abate a carne, as obras da carne, e ela procura andar de acordo com o Espírito Santo, que vai produzir o fruto do Espírito Santo. Alegria, bondade, mansidão, benignidade, amor, domínio próprio, é o fruto. Ele vem e ele traz esse fruto para a vida da pessoa. Então, dar fruto, além das boas obras que testemunham a nossa fé, eu não faço obra para ser salva, mas porque eu sou salva, eu manifesto as minhas obras para Deus,
porque através das minhas obras a minha fé ela é testificada. Mais do que obras, é preciso dar o fruto, produzir o fruto do Espírito Santo. Para isso, é preciso buscar essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar o que é primeiro, que é o reino de Deus. Estar voltados para Deus. Muitas são as distrações que procuram nos tirar do foco. Mas quando nós saímos do foco, aí a nossa vida começa a não ficar boa. Por quê? Separados de Deus, não temos como fazer nada. O ramo que não está em Jesus não produz coisa nenhuma. Ele não pode dar fruto se não estiver preso à videira que é Jesus. Então, como ramos, João 15, nós precisamos estar presos em Jesus. E esse trabalho é diário, é um esforço. Por quê? Porque nós estamos numa contracultura neste mundo. Os valores do reino do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. A carne, ela milita contra o espírito. As obras da carne não têm nada a ver com as coisas do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ou vai produzir uma ou vai produzir a outra. Então, para que produza fruto do Espírito Santo, é preciso que a carne seja abatida. Por exemplo, uma coisa que é obra da carne: ira, porfia, essa luta, essa competição, essa contenda, esse ódio. Isso é uma obra da carne. O que é um fruto do Espírito? É a benignidade, é a longanimidade, a paciência. É o que faz parte da bondade, é a generosidade. É preferir, às vezes, até o outro em honra. É saber servir ao outro, saber também cuidar de si. Porque se a gente não cuidar da gente, como que a gente vai estar bem para cuidar do próximo? Mas se a gente só pensa na gente, aí é egoísmo. Não tem a ver com bondade, que é o fruto do Espírito Santo. Todas essas coisas, o fruto do Espírito Santo que se produz, essa luta para abater a carne, as obras da carne, a inveja, a porfia, a ira, a feitiçaria, que é o controle, manipulação. Todas essas obras da carne sendo abatidas, produzindo o fruto do Espírito, buscando as coisas do reino de Deus, se alimentando da palavra de Deus, para que possa ter como se fossem raízes regadas por águas e sentir o renovo de Deus. E assim, de glória em glória, assim, de fé em fé, vencendo cada dia. Tudo isso contribui para vestir a veste nupcial, embranquecimento da noiva, purificação, uma noiva sem mácula, sem ruga, que está sendo preparada para a volta de Jesus. Nós temos que fazer esse trabalho aqui, enquanto estamos aqui na Terra, porque a nossa vida, quem perder a sua vida aqui vai ganhar. Mas quem quiser tentar salvar aqui, a vida daqui do mundo, viver as coisas do mundo, vai perder a vida, que é a vida como? Salvação,
a eternidade com Jesus. Por quê? Porque aqui está dizendo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem que estar com a veste nupcial para ser escolhido. Não adianta ter sido convidado para estar em comunhão com Deus e depois recusar, depois dizer não, apostatar da fé, sem que às vezes haja até chance de retornar ao caminho, aquele primeiro amor, aquilo que foi um dia começado. Deus, Ele é o maior interessado, Jesus é o maior interessado em salvar. Porém, nós não podemos perder de vista que nós temos escolhas. Nós não podemos perder de vista que mesmo que o Espírito Santo nos constranja e até a vontade de adorar vem de Deus. A vontade de adorar a Deus vem dele mesmo. O querer e o efetuar vem de Deus, mas nós não podemos perder de vista que se nós dissermos não, como foi dito aqui nessa parábola, recusarmos o convite que está sendo feito para esse banquete, para esse casamento do filho do rei, se nós recusarmos, outros serão chamados, mesmo os que serão chamados precisam estar com a veste nupcial. Isso fala de responsabilidade. Isso fala de que não é só ser convidado, não é só saber que existe o reino de Deus, não é só saber que existe a salvação, não é só saber que existe bênção sem limites, que podemos tomar posse pela fé. Porque tudo já foi providenciado no sacrifício de Jesus, no sangue derramado naquela cruz. Não é só saber disso, mas é se movimentar junto com todo o movimento que está sendo feito pelo Espírito Santo, se movimentar em direção a isso, se lançar para Jesus como uma criança se lança nos braços do Pai. De nós mesmos, nós não conseguimos nada disso, purificação, santificação. De nós não conseguimos nada, produzir fruto algum. Nós só conseguiremos se estivermos presos à videira. Então, o nosso papel é estar entregando para Jesus, é estar orando, é estar na dependência de Jesus, é estar firme, deixando Ele segurar na nossa mão e nos conduzir, sendo uma argila maleável, deixando Ele moldar do jeito que Ele quiser, aprendendo a navegar no oceano do Espírito, como diz aquele louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito. O Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai navegando no oceano do Espírito. Eu gosto muito quando eu ouço esse louvor que fala sobre esse deixar o Espírito Santo conduzir, mergulhados na graça de Deus. Então é isso, nós precisamos nos lembrar que tem um convite para nós, tem um convite sendo feito, mas nós precisamos estar com a veste nupcial, vestindo as roupas da santidade. Também é uma palavra que eu me lembrei de um louvor que existe. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. E é isso.
a responsabilidade que temos diante de tudo que o Senhor Jesus está colocando à disposição de cada um. E a gente não pode se enganar, porque estamos no fim dos tempos. Dá para discernir pelas épocas e acontecimentos. Nós já estamos caminhando para a época da volta de Jesus. E as coisas mundiais, os acontecimentos no mundo, eles estão ficando mais estreitos. O caminho está ficando mais estreito. E a época de vigiar é agora. É essa época. Agora não é tempo para perder tempo com coisas secundárias. É preciso deixar no barco o que é essencial, o que não vai pesar. É preciso deixar o barco leve para ele ir em frente. E não nos esquecermos de que pessoas são mais importantes do que coisas. Que até se a gente tiver que sacrificar um pouco do que nós precisamos para estar ajudando alguém que precisa mais que nós, devemos pensar até nisso. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Muita gente trabalha muito para dar o melhor para a família. Quer dar coisas, porque coisas são tão boas para a gente presentear, para a gente dar coisas para as pessoas. Porém, no afã de trabalhar muito para dar coisas materiais, pode-se perder o tempo de qualidade com a família. Pode-se perder o tempo da presença com a família, o tempo da atenção com a família. Que aí, de tantas coisas materiais, colocou ali num terreno escorregadio o que deveria ser mais importante, que é sentar junto, que é ouvir, que é poder falar com mais calma, poder dar mais atenção. Então, nesse tempo em que tantas coisas materiais, com esse consumismo que é divulgado tanto aí pra gente, de uns tempos pra cá, nesse tempo a gente tem que tomar muito cuidado de estar buscando mais as coisas do alto e não deixando o que é secundário andar na frente do que é primordial. Pessoas são mais importantes do que coisas. E a gente precisa dar, junto com as coisas materiais, o alimento, junto com isso, o alimento espiritual. Nós precisamos dar atenção. Muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas o importante não é o que fala, o importante é o que faz. Palavra é atitude, pensamento é atitude. Pelo meu pensamento, eu consigo saber qual é o meu sentimento. E se eu penso, é porque eu estou sentindo aquilo. Os meus desejos aparecem através do meu pensamento. E tudo que eu penso nem sempre é meu. Às vezes é porque eu estou na presença de uma pessoa, mas aquela pessoa, a influência dela é outra, não é do Espírito Santo. E aí pode vir um pensamento contrário. Eu tenho que repreender. Então, pelo meu pensamento, eu consigo detectar o que está no ambiente espiritual, detectar o meu sentimento. É por causa do meu pensamento. Detectar quais são os meus desejos. Por quê? Porque eu estou observando meus pensamentos para poder policiar os meus pensamentos. O pensamento que não é bom, não vou deixar ele germinar. Tira esse pensamento, porque ele não é bom, ele não pode provocar galhos, ramos, criar raiz. Ele não pode, porque ele não é bom. Então, estou vigiando meus pensamentos.
dos meus pensamentos, do que eu sinto, do que está no meu coração, muitas vezes vão surgir palavras. Palavras são atitudes. Pensamentos são atitudes, atitudes mentais. Isso cria realidade também, porque a fé cria realidade. E a falta de fé também. Vai depender da fé ou da falta de fé a realidade que vai surgir. Quantos milagres Jesus falou, a tua fé te salvou? A pessoa antes teve no pensamento alguma coisa para fazer, teve em mente. E muitas vezes por causa de uma palavra, como no caso da mulher cirofenícia. Jesus falou por causa da sua resposta, vai que a sua filha já está liberta e está curada. Então, palavra é importante também. Quando a gente começa a vigiar as palavras, falar com proveito, isso é muito importante. Esses radicalismos, não adianta falar, tem que fazer, essas coisas que as pessoas falam generalizando, a gente não deve trazer para a nossa realidade, porque são frases prontas e que trazem muitas crenças que são negativas sobre palavras, sobre pensamentos. Então a gente tem que pensar o seguinte, pensamento que eu penso é importante, dali vão surgir palavras, como está a minha alma, é a maneira como eu vou acabar reagindo, falando, fazendo alguma coisa. Então tem que cuidar por dentro, mas quando eu falo é importante. Quando eu penso, eu tenho que vigiar, porque o pensamento é importante. Deus está vendo. Deus está vendo. Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Temos que trazer à mente o que traz esperança. Tudo isso, cuidar de tudo isso, é estar vestindo a veste nupcial. É Deus que faz? Sim. Mas aqui está dizendo que teve gente que recusou o convite. E está dizendo também que teve um homem que não estava com a veste nupcial. Isso fala de responsabilidade da humanidade. Tem gente que está sendo convidado, mas está recusando o convite. E tem gente que está sendo convidado para essa festa celestial, esse entrar no reino de Deus e está sem se preocupar em estar levando uma vida santa. Não quer dizer que isso vai aparecer da noite para o dia, mas é dar passos nesse sentido, é buscar a cada dia. É Deus estar contemplando em nós a nossa boa vontade de estar querendo, de estar fazendo movimentos que condigam com o nosso querer estar em Cristo. Ele está vendo isso em nós. Precisamos querer, o querer é uma alavanca. Se nós não quisermos, vamos recusar e não vamos procurar vestir as roupas da santidade, vestir a veste nupcial. Se nós não quisermos, é preciso querer. Existe a responsabilidade da pessoa. Deus, ele está fazendo tudo para que as pessoas olhem para ele, se voltem para ele. Ele está enviando convites. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no meio do caminho, pegar do arado e olhar para trás, porque isso não agrada a Deus. Precisamos estar firmes na seara, olhando para o alvo. Jesus está sempre ali chamando, dando a oportunidade. A gente vê quantas pessoas na Bíblia que estavam com a vida parada, uma vida de derrota, uma vida estagnada,
cheia de limitações. E o que Jesus fez para essas pessoas? Mostrou o senso de valor das pessoas e fez com que essas pessoas seguissem ele e tivessem uma nova história escrita por ele. Então aqui está o convite, essa parábola fala sobre isso e é tempo da gente atender ao convite. É tempo de a gente também não só atender o convite, mas procurar estar com a veste nupcial, estar vestindo as roupas da santidade.